tema de hoje é sobre a candeia, que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o Evangelho de Lucas, onde tem essa passagem de Jesus que fala sobre a candeia. E assim ele se pronuncia: ninguém acendendo uma candeia a cobre com um vaso, ou a coloca debaixo de um leito, mas coloca sobre o candeeiro, para que os que entram vejam a luz. Lucas, capítulo 8, item 16. Essa passagem, essa pequena parábola, pode parecer singela, mas não é. Como todos os ensinamentos de Jesus, tem uma profundidade muito grande, da qual nós precisamos nos debruçar, meditar e refletir sobre o que ali está colocado. A candeia representa todos nós, espíritos imortais no esforço de acesso espiritual, no esforço de aprimoramento e de acender a luz de nossos corações. Nessa passagem, Jesus nos chama a atenção justamente para este ponto sobre a candeia, porque normalmente nós, após acendermos a candeia, devido a fatores externos, acabamos por esconder a candeia dentro de um vaso ou embaixo do alqueire. O alqueire, no tempo passado, representava uma medida, um cesto. Então, acender uma candeia e esconder embaixo de um vaso tem alguma coisa errada. Nesse sentido, nós podemos compreender que o vaso, ou este alqueire, representa o materialismo que sufoca as nossas iniciativas de aprimoramento espiritual, fazendo com que muitas vezes nós sejamos envolvidos, enlaçados pelas questões da matéria, seduzidos até por ela. Ficamos assim como que anestesiados por conta disto. Então, este colocar a candeia embaixo do vaso representa justamente esse sufocamento que o mundo material exerce sobre as criaturas quando estas estão ainda como que meio que fragilizadas, meio que vulneráveis às seduções da matéria. Daí a importância de nos fortalecermos, para fecharmos justamente os nossos ouvidos a essas questões que muitas vezes vai nos envolvendo e nos conduzindo para situações não muito adequadas. Pois se acendemos a luz, por que deixar ela escondida? Mas no dia a dia nós vemos isto, muitas vezes quando alguns de nós, já envolvidos ou através de uma palestra, ou através de um filme, sentimos ali um despertar em nosso coração de sentimentos novos, de espiritualidade. Mas vêm os amigos, os parentes e falam: deixa isso para lá. Que é isso? Vamos sair, vamos fazer. E aí, aquela semente acaba como que sendo absorvida por essas questões. Nos lembra uma outra passagem de Jesus, quando ele fala do semeador que saiu a semear. E algumas dessas sementes caiu em terreno pedregoso. Ou seja, não conseguiu fincar as raízes. E aí vem
e justamente acaba sendo levado ou pelas águas ou pelos animais que ali passam. Então, o cuidado que nós devemos ter com a semente do Evangelho que cai no solo de nossos corações é muito importante. Se esconder a candeia embaixo de um vaso ou de um alqueire já parece uma coisa bem grave, quanto seria então colocar esta candeia embaixo do leito e da cama? Com certeza, igualmente seria ruim. Nesse momento, o que o mestre quer nos dizer que colocar a candeia igualmente embaixo de um leito, embaixo de uma cama, representa esse processo que muitas vezes nos acomete, de ficarmos ali como que esquecidos dos potenciais de nossa alma, nos deixando envolver pelo pessimismo, pelos sentimentos de medo, de procrastinação, de preguiça. Nos colocamos embaixo da cama, numa sensação de ali ficarmos letárgicos enquanto o tempo vai passando. Daí a proposta, igualmente, de não fazermos isto. Caso contrário, vamos colocando nossa evolução cada vez mais à deriva. Vamos deixando para trás aquilo que já conquistamos. Então, nem colocar embaixo do vaso ou embaixo do alqueire, muito menos embaixo do leito ou embaixo da cama. Então, qual é o antídoto para que a gente consiga vencer essas inclinações, o que o mundo nos oferece, ou que nossos comportamentos ainda não tão elegíveis possam nos conduzir? Qual o antídoto? Encontramos essa resposta, essa solução na sequência da própria parábola, onde Jesus vai nos informar que precisamos acender a parábola, sim, e colocar ela sobre o candeeiro, ou seja, no lugar mais alto, para que as pessoas que ali adentrem possam ver a luz. Colocar a candeia, acender a luz em nós e colocar no lugar mais alto, no candeeiro, que é o lugar justo para se colocar a candeia. A candeia, lembremos, é uma lamparina, uma luz. Acender em nós esta luz, ela precisa estar sempre mantida através do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, é nesse sentido que o Mestre nos fala e nos estimula. Coloca esta luz sobre o candeeiro dos exemplos, da exemplificação, do trabalho, do esforço, para que não apague, para que ela se mantenha nesta condição. Aí chegamos num ponto crucial da parábola, porque esse ensinamento do Cristo nos fala justamente sobre o objetivo da vida. Converge para este ponto o objetivo real de nossas existências. Já nos perguntamos qual a finalidade de estarmos aqui? Qual a finalidade de nascermos e renascermos tantas vezes? É para acendermos a nossa luz, que representa o trabalho de aprimoramento espiritual, de evolução, acender a nossa luz. Emmanuel, numa mensagem muito bonita, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 180, a mensagem titulada Façamos Luz, ele vai nos dizer assim: a nossa necessidade básica na existência é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do nosso eu ao reino de Deus.
A nossa necessidade básica é de luz própria. E ainda enfatiza que não podemos avançar sem a luz. Sem a luz é impossível avançar no caminho da evolução. Precisamos, sim, aprimorarmos-nos para angariar e conquistar esta condição. Porque se pensarmos em meio à grande noite em que a humanidade está passando nos tempos atuais, onde somos envolvidos por noticiários os mais diversos, onde pensamentos vêm a todo instante criando uma incomodação, uma irritação. Diante desta noite, precisamos acender luz. Não podemos continuar à deriva de todos estes comentários sem sabermos para onde ir. O que fazer agora? Ficarmos com receios do futuro? Acreditando que Deus, na sua sabedoria, tenha criado-nos para a destruição? Aí há necessidade de, então, começar a desenvolver em nós uma condição diferente, que nos dá uma imunidade a todas essas influências que correm no meio, que são influências por conta do estágio atual da humanidade. Então, as sombras que muitas vezes nos chegam, nós precisamos combater com luz. E não com mais sombras. Não entrando na mesma sintonia, acreditando que com esta forma estaremos acabando com essas situações. Não. Precisamos agir justamente ao contrário. O enfrentamento das sombras com a luz. Precisamos, então, vencer a sombra da desesperança, do pessimismo, da desilusão e acreditar em tempos melhores, na vitória do amor e da luz. Mas esse é um trabalho que tem que ser feito individualmente por cada um de nós. Não tem como. Não adianta simplesmente jogarmos a responsabilidade no outro. Não, é nós. Nós precisamos fazer o trabalho. Então, essa lição nos convida a manter nossa chama acesa, não permitindo que as influências da sombra nos envolvam e nos coloque nessas situações complicadas. Então, é natural que durante esse estágio que todos nós estamos realizando, de busca, de aprimoramento de nossa luz interna, ainda nos sintamos meio que assim fragilizados. Então, nessas circunstâncias, muitas vezes o que nós fazemos, buscamos a luz do outro. Ou é de um parente que tem mais um equilíbrio emocional, que já segue já tem uma certa experiência de vida, ou que busquemos nos benfeitores espirituais o esclarecimento, a força, em Jesus, em Deus, ou nas filosofias que de repente abraçamos. Então não há problema em buscarmos e recorrermos, enquanto não temos a nossa luz, buscarmos a luz do outro. Entretanto, não podemos fazer deste comportamento um hábito, onde não mais nos esforcemos, não mais realizemos o trabalho que nós precisamos realizar conosco mesmo. Porque a luz do outro, por mais que nos auxilie, ele representando um sirineu, um verdadeiro anjo, amigo em nossas vidas, um dia ele precisará ir embora. Seguir para outras paragens, seguir para outros rumos. E então como nós ficaremos? Sem luz? Imersos nas trevas? Perdidos nas sombras? Jesus nos fala justamente isso, e ele dizia aos seus discípulos, trabalhar enquanto há luz, pois eu sou a luz do mundo.
trabalhar enquanto é dia, se esforçar. Então nós devemos buscar ao Cristo, a Deus, aos benfeitores espirituais ou às luzes que se encontram na nossa existência, para ganharmos forças e desenvolver a própria, para depois seguirmos adiante. E não ficarmos na dependência ad eterno. Nos lembra aquela figura do anjo da guarda, que está sempre nos livrando daquelas ciladas da existência. Chega um dia que ele está realizando uma outra tarefa e nós caímos no buraco. E a gente culpa o anjo da guarda. Mas ele nos ensina, nos estimula a realizarmos nossa transformação, o nosso trabalho. Então, vamos fazer isso para que nós possamos crescer e amadurecer e não mais requerer este auxílio, que ele é bem-vindo, representando a solidariedade que deve existir entre nós. Esse processo de estarmos na dependência da luz do outro, nos lembra também a parábola das 10 virgens que está no Evangelho, onde narra que as 5 virgens, ou 5 mulheres, estavam à espera do noivo. E para que elas pudessem ali manter-se nessa condição, elas precisariam ter a lâmpada, o azeite para essa lâmpada. Só que o noivo demorou muito. E o que ocorreu? Essas 5 imprudentes irmãs não tinham mais luz, não tinha mais azeite dentro das suas lâmpadas, dentro das suas candeias. E o que ocorreu? Perderam aquele momento da festa nupcial. Então não sejamos como estas irmãs imprudentes. Vamos trazer o óleo, o azeite que nos mantém aceso esta chama dentro de nós, para que a gente possa seguir adiante. Então Jesus nos assevera que precisamos acender a luz na casa própria. E essa luz na casa própria é justamente nossa casa mental. A casa mental, conforme Emmanuel vai nos esclarecer, é onde nós vivemos, é onde nós moramos. Essa casa interior, a casa mental, ela não pode ser confundida e reduzida apenas a uma ambiência intelectual. No Espiritismo, a casa mental representa a conjunção, a comunhão entre sentimento e raciocínio. Não fica restrito apenas ao intelecto, porque muitas vezes o intelecto de alguns são muito avantajados, mas sentimentos são muito pequenos. Então a conjunção entre o sentimento e o raciocínio. Então vivemos nessa casa mental. É onde verdadeiramente moramos, onde projetamos o nosso pensamento, seja aqui no mundo material ou espiritual. No mundo material vivemos nossa casa mental, no mundo dos espíritos, ou seja, fora da matéria, igualmente. Então que a nossa casa mental possa estar envolvida em sentimentos, em raciocínios elevados, para que aí nós possamos então aproveitar. No livro Coragem, no capítulo 10, Emmanuel vai falar justamente isso. A mente é a casa onde cada um de nós reside, segundo as nossas próprias concepções. Moramos em espírito, onde projetamos nosso pensamento, respirando o bem ou o mal, de acordo com as nossas preferências. Então, por mais que nós estejamos alojados numa mansão, se o nosso pensamento é inadequado, desequilibrado, essa mansão pode ter tudo lindo, como o mundo material deixa, mas estaremos envolvidos em sombras.
Mas como pode ter uma criatura que não tem onde pousar a cabeça? Mas se a sua casa mental está com pensamentos elevados, ele está bem. Na vida espiritual não levaremos à mansão. E lá estaremos projetados inteiramente nessa casa mental. Então que a gente possa, desde este momento, começar a arejar essa nossa casa mental, colocando pensamentos luminosos, bons, benéficos, para que a gente possa estar bem. Chegar à noite e colocar a nossa cabeça ao travesseiro e dormir com a consciência tranquila. Então lembremos disto. Então a candeia sobre o alqueire, de forma alguma, pode consubstanciar da ideia de colocarmos então o nosso sentimento, nossa forma de ser de forma assim inadequada. Não, é de forma positiva. Não é para que a gente saia exibindo a nossa luz para humilhar os outros. Não, é para vivermos dentro desses princípios do Evangelho, da moral, com humildade, de tal maneira a auxiliar as outras criaturas. Então Jesus nos estimula a vivência do Evangelho, a luz do dia em todas as situações, e não ficarmos com vergonha. Às vezes as pessoas ficam assim, poxa vida, o pessoal está falando mal de alguém e eu não quero falar, eu fico quieto. E aí a pessoa tem essa dificuldade. Porque antes falava, como todo mundo, e agora parou de falar. Então ele sente que vai ser alvo de críticas dos demais. Então a coragem de vivermos novos princípios exige isto. A vivência do Evangelho à luz do dia, em qualquer parte, em qualquer situação. Na família, no local de trabalho, assim por diante. Então o exemplo é sempre muito importante. Nos lembra Francisco de Assis, que diz assim: viva o Evangelho a todo tempo. E se necessário, fale, use palavras. Então viver o Evangelho a todo tempo é viver a luz em nós, independente da circunstância em que nós nos encontramos. Mas, se necessário, use palavras. Não é para a gente ficar saindo, catequizando as criaturas, doutrinando. Não nesse sentido. Viva simplesmente esta luz do amor, da paz que já existe em você. Seja um exemplo. O exemplo vale mais que 1000 palavras. O exemplo é a pedra angular que consubstancia o edifício das realizações espirituais. Então sejamos este exemplo. Então, se tens luz, viva a luz. Seja a luz. Não esconda a luz. Não tem por que esconder. Jesus nos ensinava que basta um pouco de fermento para levedar toda a massa. Então, no meio em que nos encontramos, no meio da coletividade, seja a luz. E você estará sendo um fermento bom, que vai levedar a massa, que vai dar um exemplo perante os outros. Sejamos corajosos, isso é importante. O que fazer para acender e manter a luz? Um questionamento que talvez possa vir à nossa mente. Um primeiro passo seria estudarmos o Evangelho. E como estamos no Espiritismo, e igualmente o Livro dos Espíritos. A casa oferece esses estudos. Então, nos colocarmos para estudar o Evangelho de Jesus e o Livro dos Espíritos. Mas o segundo passo será colocar isso em prática em nossas vidas, realizando a transformação de nossos sentimentos, vivenciando o bem, fazendo a caridade. Assim, estaremos acendendo a luz e mantendo a luz, que é importante.
para fecharmos, vamos nos buscar o auxílio de Mateus, capítulo 5, item 13, onde Jesus nos fala no Sermão do Monte: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão na casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Vamos brilhar a nossa luz. Vamos viver o Evangelho. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.